Olá, muito boa tarde para você neste lindo domingo do Senhor. Seja muito bem-vindo, está no ar o Encontro com as Paróquias aqui na sua Rádio Catedral FM 106,7, a Sintonia da Felicidade. Eu, Padre Brito, eu te faço companhia a partir de agora com o programa Encontro com as Paróquias. Um espaço criado para aproximar você das paróquias da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro e conhecer suas histórias, seus pastores, sua missão evangelizadora e toda a vida pulsante que brota nas comunidades de fé. Hoje, um programa mais que especial, vamos até a Tijuca conversar com um sacerdote querido que tem uma linda história vocacional e uma missão marcante em nossa igreja. Nos estúdios da Rádio Catedral, recebemos com muita alegria o padre Luiz Maurício Teles da Silva, pároco da paróquia Sangue de Cristo, que completa no dia 22, 60 anos de fundação. Padre Luiz Maurício foi ordenado no dia 26 de julho de 1991, é membro do Conselho Presbiteral e também mansionário da insigne colegiada de São Pedro. Prepare o coração, porque hoje vamos mergulhar numa história de fé, serviço, memória e gratidão. Padre Luiz Maurício, seja muito bem-vindo. Olá, Padre Brito, todos os ouvintes da amada Rádio Catedral. Em primeiro lugar, a minha gratidão por ser recebido nesse programa, o Encontro com as Paróquias, que é o encontro também com os legítimos pastores da igreja. Estou aqui. E um bom dia, então, para todos vocês. Bom dia para você, Padre Brito, e para toda a equipe da Rádio Catedral. Muito bem, Padre Maurício. Padre Luiz Maurício, eu chamo Padre Maurício, a gente tem essa intimidade, né? Isso. Bom, Padre Maurício, eu quero tocar num ponto que diz respeito à sua vocação. Padre, para começarmos aqui, então, esse programa de hoje, qual é a primeira lembrança que o senhor tem da sua vocação? A primeira lembrança que eu tenho da minha vocação, eu sempre digo isso, até já numa entrevista também no Testemunho de Fé, eu dizia, é a vida da minha comunidade paroquial, que agora vai ser santuário, né? A paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Praça Seca. Tudo que eu vivi, experimentei junto com a minha família naquela comunidade, todo o meu desenvolvimento de experiência de fé desde criança. Eu me lembro da minha avó falando em casa, ai meu Deus do céu, era sempre gordinho, né? E na hora da paz de Cristo eu corria para abraçar um sacerdote chamado Padre Gilberto, e que depois veio a ser o meu vigário. Olha que bonito, foi o padre que me deu a primeira Eucaristia e depois veio ser meu vigário paroquial. E minha avó dizia, ai meu Deus, o Maurício vai derrubar o Padre Gilberto. Eu estou contando isso num clima assim, quase que festivo, para poder dizer, o grande sinal da minha vocação foi a vida que eu levei, que eu vivi, e que eu realizei na paróquia, inserido desde catequese, perseverança, grupo de adolescentes da congregação mariana, grupo jovem, grupo de catequese, grupo de oração, grupo missionário nas diversas favelas e comunidades ali ao redor da Praça Seca, junto com o então Padre Frank, já falecido. Todo esse conjunto de inserção paroquial é o grande sinal vocacional da minha vida. E isso me traz uma alegria muito grande de poder dizer que a minha vocação nasceu e se sustenta pela vida da igreja, pela vida da comunidade. O senhor sentiu, então, a sua vocação ali? Eu senti a minha vocação no serviço comunitário.
Tem um fato muito bonito. Não foi aquela coisa, acho bonito. Não foi bonito, não foi isso não. Com a túnica linda. Não foi nada disso não. Foi interessante não é essa isso. Coisa romântica não. Que também tem o seu lugar, né? Claro, sem dúvida. Faz parte, mas né? eu vejo assim o quanto que Deus foi bom comigo, colocando-me com muita efetividade na vida paroquial. Muitas coisas eu estive presente, muitas coisas, muitos serviços pastorais, já como adolescente, como jovem, eu realizava, e isso só foi fazendo crescer em mim o desejo de ainda servir mais. Tem um fato na minha vida também, que quando eu fui conversar com o meu vigário, com o meu pároco na época, o padre José Turquenburg, missionário do Sagrado Coração, eu lhe estava num horário entre uma missa e outra, das 18 horas para a missa das 20 horas. Acabou a missa e eu fui correndo atrás dele dizendo, Padre José, vai ter um encontro vocacional em Juiz de Fora da congregação. Eu quero ser padre, eu quero ir nesse encontro. Ele falou assim, você quer ser padre? Eu falei assim, quero, desejo muito descobrir a minha vocação. E ele disse para mim assim, então vai lá na cantina e carrega 3 caixas de Coca-Cola que tem lá, que a dona Antonieta está precisando de um jovem como você para ajudar. Então, esse fato ele é muito emblemático na minha vocação, porque me deu uma pega de entender de uma forma tão humanizada, tão natural e necessária naquele momento, o conteúdo mais sublime de uma vocação sacerdotal, que é o serviço à vida de uma comunidade. A experiência com a comunidade. A experiência com a comunidade e o serviço à comunidade. Perfeitamente. E eu fui, carreguei as caixas de Coca-Cola e logo depois ele me disse, então essa semana você vem conversar comigo que eu vou te encaminhar para o encontro. E essa história que o senhor realmente começou a sua vocação, entrou não como diocesano, entrou como religioso. Isso mesmo. Eu entrei no seminário dos missionários do Sagrado Coração no ano de 1981. Tinha 17 anos, tinha acabado de fazer vestibular, e na época, né? E logo fiz o encontro, fui chamado para ingressar no seminário. Eu já tinha terminado o 2º grau e fui para Juiz de Fora, então optei. Minha mãe foi muito consciente da minha vocação. Me lembro que imediatamente eu falei em casa que queria ser padre, que ia para o seminário, que desejava, o que eles achavam. Minha mãe, no outro dia, me deu uma Bíblia escrita, uma dedicação do, então, hoje santo, né, São João Paulo II, extraído dos textos das homilias dele aqui no Rio de Janeiro, quando ele dizia, a origem de toda vocação é Jesus Cristo. E minha mãe me deu esse presente, uma Sagrada Escritura com essa dedicatória, né? Meu pai ficou um tanto reticente, mas se encaminhou normalmente. E eu fui para os missionários do Sagrado Coração, fiz todo o processo vocacional lá, ainda acompanhei uma turma de 2º grau, depois fui para a Faculdade de Filosofia, noviciado, teologia, e logo depois ordenei padre em 1991, porém 10 anos depois, e depois de 3 anos com várias atividades na congregação, eu fui mandado para Roma para poder estudar, e em Roma eu fui fazer o mestrado, depois o doutorado e assim por diante. Conta pra gente um pouco sobre os desafios, as alegrias esse tempo todo, de 91 até agora. Então, o senhor hoje é diocesano. Né? Então, o grande desafio na minha vida, dentre todos os desafios que a missão impõe sobre a vida de qualquer sacerdote,
foi fazer essa passagem que você acaba de nomear, que foi a saída da congregação dos missionários do Sagrado Coração. Eu saí em 2012, deixei a congregação finalzinho de 2011 para 2012 e fui acolhido aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro pelo nosso pastor arquidiocesano, né, o nosso cardeal tempesta, Dom Orani, e nesse período era um período de muito desafio e de uma certa inquietude, porque eram já, só de vida religiosa, já 25 anos de vida religiosa, 25 anos de presença dentro da congregação, passando por vários lugares. Eu vivi em muitos lugares, Niterói, Alcântara, Juiz de Fora, Muriaé, Belo Horizonte, em Roma. Então, todos esses lugares ligados diretamente à vida religiosa como missionário do Sagrado Coração. E sempre responsável, né? E sempre, eu tive sempre muitos compromissos, né? Muitos compromissos dentro da congregação, compromissos a nível de Brasil, pároco, vigário, superior de comunidade, mas também fora do Brasil, requisitado pelo Conselho Geral da Congregação, apresentação de trabalhos fora, coordenação da parte de espiritualidade de capítulo geral da congregação. Então, todos esses atributos, todos esses compromissos formaram com certeza muito o sacerdote que eu sou hoje e que ainda, né, por muitos anos quero ainda viver e sê-lo, e mostra também, comunica os grandes desafios que qualquer vida sacerdotal tem. Mas eu dizia que um dos grandes desafios foi fazer justamente essa passagem. Deixar os missionários do Sagrado Coração, vir para a Diocese do Rio de Janeiro, onde eu fui e me sinto profundamente inserido, acolhido, amado, e estamos aí no trabalho. Em meio a tudo isso, a alegria continua do sacerdócio. A alegria continua do sacerdócio, sem dúvida. Eu sempre digo que as experiências que eu tive aqui, que eu já tenho aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, só fizeram aprofundar a minha experiência de vida religiosa, embora eu seja diocesano. Eu me lembro de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que também fez uma experiência de saída da sua congregação de origem para depois fundar a congregação das missionárias da caridade, e ela tem uma fala que ela diz mais ou menos assim, que ela encontrou uma vocação em outra vocação. Interessante. Né? Naquela primeira vocação, onde ela se realizava profundamente, ela encontrou uma outra vocação. Eu também entendo assim, a minha vida diocesana é digamos assim, um fruto de uma árvore que foi plantada no terreno da vida religiosa e que faz com que eu agora possa oferecer à Arquidiocese do Rio de Janeiro esse fruto, né? Que é servir aqui. Hoje o senhor é pároco da paróquia Sangue de Cristo, que celebra 60 anos no dia 22, né? Isso mesmo. O que esse jubileu representa para o senhor e para toda a comunidade? Então, esse jubileu, ele está trazendo tantas graças para a vida da nossa comunidade. Só para poder contextualizar esse jubileu e poder também marcar o itinerário, detalhar um pouco o que vai acontecer também, do serviço que a gente vem realizando ali. Quando eu cheguei na paróquia Sangue de Cristo, primeiro de tudo, eu quando cheguei na diocese, eu fui trabalhar no Morro da Providência, né?
ali na região da Saúde, uma parte ali do Morro da Providência que pega para o lado da Saúde, Gamboa, Paróquia Sagrada Família. Fiquei ali 5 anos e 8 meses. Um trabalho de muita exigência, de muito desafio missionário, de muita necessidade de vida pastoral, né, dentro daquela compreensão que o Papa Francisco nos deu, quando ele dizia que a igreja é um grande hospital de campanha, né? E ali eu me senti profundamente num grande hospital de campanha, com toda a complexidade e urgências que a vida ali permitia e exigia viver. Depois Dom Orani, então, através de Dom Luiz Henrique, que era o moderador da Cúria na época, me chamou para conversar e me convidou, pediu que eu fosse assumir a Paróquia Sangue de Cristo. Então eu cheguei na Paróquia de Sangue de Cristo em 21 de setembro de 2017, de 2017. E já estou há 8 anos lá. Né? Esse ano nós vamos inteirar 8 anos na Paróquia Sangue de Cristo. Eu cheguei num dia, no outro dia, logo de manhã cedo, desci à capela da paróquia para poder rezar, e a grande alegria é que o texto bíblico da leitura breve da liturgia das horas, das laudes, era justamente Efésios 2:13, quando diz: o sangue de Cristo nos fez irmãos. O sangue de Cristo nos aproximou. E desde aquele dia eu tomei com a comunidade esse lema para o percurso pastoral, para essa grande peregrinação. Eu digo que é uma grande peregrinação pastoral. Eu não estou na paróquia, eu estou peregrinando com uma comunidade, né? E peregrinando na direção do Evangelho, para que com o Evangelho a gente possa chegar à plenitude da vida batismal já aqui e na direção do céu, né? Então é uma grande peregrinação onde o sangue de Cristo nos aproximou. Com isso, a gente vem vivendo todas as necessidades que a vida pastoral implica. Ali são muitas necessidades. O desafio, a gente trabalha com a classe média tijucana, que tem particularidades no trato da vida, na compreensão da sociedade, na maneira de se posicionar diante das experiências religiosas, do sagrado, do mistério de Deus. Então, tem muitos desafios pastorais a cumprir. O desafio com as crianças, o desafio com os jovens, o desafio com os casais. E o primeiro de todos os desafios que eu tenho procurado o máximo possível trabalhar é fazer a paróquia compreender que, antes de mais nada, um pouco daquilo que os nossos bispos no Brasil têm proporcionado e pedido, compreender que nós somos comunidade, casa da palavra, casa da Eucaristia, casa da missão, casa do acolhimento, aonde a paróquia não é somente uma instituição, um prédio institucional onde se vai, mas aonde a paróquia deva se tornar uma comunidade onde se vive. É a área ali, né? Então, esse é o grande desafio nosso naquela região. Talvez o maior de todos os desafios pastorais seja justamente a compreensão que deva se tornar vida, que é um catolicismo que seja permeado, profundamente permeado pela experiência de vida de comunidade, né? E na medida que a gente vive a vida de comunidade, então o Evangelho vai se tornando presente também na vida do dia a dia, nas coisas mais elementares e concretas da vida de cada pessoa, né? O senhor tem projetos pastorais, assim?
Então, esse é o grande projeto no momento, criar uma comunidade que esteja atenta a ela mesma, para poder criar o senso de pertença, e esse senso de pertença responder aos grandes desafios pastorais que a gente tem. A gente teve que trabalhar bastante nesses 8 anos a compreensão de conselho pastoral, compreensão de conselho administrativo. Graças a Deus nós já temos. Estamos num desafio grande que é a compreensão das coordenações pastorais, né? E assim por diante. O senhor é mansionário. O que é mansionário? Da insígnia São Pedro. Então, o mansionário é aquele que vai substituir e apoiar, né? Talvez seja melhor dizer, apoiar e possivelmente substituir os cônegos da insígnia Irmandade de São Pedro. Os cônegos, eles têm um cargo, uma nomeação vitalícia, né? E os mansionários estão logo ali, digamos assim, atrás, né? No serviço a esses cônegos, né? Juntamente com todo o conselho da Irmandade, né? E possivelmente exista a necessidade de substituição, os mansionários estão automaticamente prontos para substituir. Estamos chegando quase no final do programa. Passa rápido demais, né? Padre, fala um pouco sobre os jovens, desafios hoje que nós temos. Bem, esse é um grande desafio que toda a igreja tem e que nós, especificamente na Paróquia Sangue de Cristo, nós temos também. O trabalho com a juventude não é nada fácil, né? Eu bato no peito e compreendo as grandes dificuldades que nós temos. Mas a grande mensagem é a mensagem do jubileu, né? Que a juventude possa encontrar na experiência profunda do amor de Deus a esperança que não decepciona, né? E com todo esse carregamento de entusiasmo, de vida, de participação, de colaboração, de inserção, que é próprio da juventude em todos os meios da vida possíveis, os nossos jovens e tantos outros jovens possam descobrir no jovem Jesus de Nazaré os estímulos necessários, a vocação necessária, o chamamento necessário para colocar a vida a serviço e lembrar do que São Paulo diz, né? Nas muitas situações da vida, nunca vos canseis de fazer o bem. Fala um pouco sobre a programação do Jubileu. Então, a programação do Jubileu está de vento em popa. Nós estamos vivendo o Jubileu. No dia 22 de junho, né, no próximo domingo, nós teremos a oportunidade de celebrar o dia mesmo da fundação da nossa paróquia, 22 de junho de 1965 a 22 de junho de 2025. Porém, 60 anos de ereção canônica, de existência. Nossa comunidade começou numa capelinha pequenininha, numa outra rua do bairro, na Senador Muniz Freire, e de lá migrou para a Adalberto Aranha 48, onde os missionários do Sangue de Cristo construíram então essa belíssima paróquia, um estilo moderno, né? E nós estamos ali. A nossa programação, começando com a festividade no dia 22, Dom Paulo Romão, nosso bispo referencial
do Vicariato Norte vai estar conosco às 10h30 da manhã. Antes desse horário, às 8 horas da manhã, teremos o Café Jubilar, com a inauguração da exposição dos 60 anos de vida paroquial. E logo depois a Santa Missa, às 10h30 da manhã. E da segunda-feira, dia 23, até o dia 1º de julho, nós convidamos todos os párocos, todos os padres que já foram párocos na Sangue de Cristo. Então, dia 23, às 19 horas, sempre às 19 horas, dia 23, às 19 horas, teremos a presença do Padre Gleuson. No dia 24, teremos a presença do Padre Fritz. No dia 25, teremos a presença do Padre Pedro Nunes. No dia 26, teremos a presença do Padre Lélio. No dia 27, que é o dia do Sagrado Coração, serei eu, o pároco que vos fala agora nesse momento. No sábado, vai acontecer a peregrinação jubilar do Vicariato Norte, na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Então nós tomamos essa data, esse agendamento, como parte do nosso jubileu. A paróquia migrará para a Basílica de Lourdes para celebrar de manhã com o nosso cardeal, e à noite, às 18 horas, todos são convidados para um grande concerto e recital que vai acontecer na paróquia Sangue de Cristo. No domingo, presença às 10h30 da manhã do bispo Dom Jeremias Antônio, né? E na segunda-feira, dia 30, presença do padre Fábio de Melo, da paróquia Santa Sofia, que é fruto da nossa paróquia. Ele nasceu na Sangue de Cristo e foi ali vocacionado. E no dia 1º, às 7 horas da noite também, a presença do nosso pastor Dom Orani. Vai ser uma alegria receber todos vocês. O Sangue de Cristo nos fez irmãos e, acima de tudo, que nós possamos mergulhar nessa espiritualidade do Sangue de Cristo, pois, como diz a Escritura, não foi nem prata nem ouro o motivo da nossa salvação, mas nós somos salvos pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Luiz Maurício, nosso muito obrigado pela sua presença, suas palavras tão inspiradoras, por partilhar conosco esse momento de festa e gratidão. E a você, querido ouvinte, que esteve conosco neste encontro com as paróquias, o nosso carinho e agradecimento. Continue ligado na Rádio Catedral FM 106,7, a Sintonia da Felicidade, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.